Você já se perguntou por que algumas pessoas prosperam mesmo em tempos difíceis, enquanto outras parecem sempre caminhar em círculos? A resposta está nas raízes espirituais e nos princípios eternos revelados na Palavra de Deus. E o Salmo 1 é um mapa claro para esse caminho de prosperidade real e duradoura. Neste vídeo, você vai descobrir como ativar os princípios de obediência, constância e intimidade com Deus descritos no Salmo 1. Vamos revelar como fugir dos conselhos dos ímpios, se firmar na meditação da palavra e viver como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas jamais murcham. Aqui você não vai ouvir promessas vazias, mas sim chaves espirituais baseadas na verdade da Bíblia, que te conduzirão a uma vida próspera sob a proteção constante do Senhor. Com base em textos como Salmo 1, Josué 1, versículo 8, Jeremias 17, versículo 7, 8 e João 15, versículo 5, este vídeo vai renovar sua fé, te posicionar espiritualmente e acionar um novo ciclo sobre sua vida. Deixe nos comentários uma declaração de fé como: eu recebo, Senhor Jesus, a direção para frutificar na tua presença. Assista até o fim, compartilhe com alguém que você ama e permita que esta revelação transforme sua forma de pensar, agir e confiar. Muitos têm buscado prosperidade como quem corre atrás de algo inatingível, como se fosse um prêmio apenas para alguns poucos escolhidos, ou uma bênção que depende unicamente de sorte ou esforço. Mas há um segredo antigo, escondido à vista de todos, que transforma essa busca em encontro. Esse segredo está revelado logo no primeiro salmo da Bíblia. O Salmo 1 não é apenas um poema bonito ou um texto litúrgico. Ele é um mapa espiritual para quem deseja prosperar de verdade, com raízes profundas em Deus e fruto constante em tempos bons ou difíceis. A primeira frase já quebra paradigmas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Isso já nos leva a um confronto direto com a realidade. Quem tem sido sua fonte de direção? De onde você tem buscado conselhos para tomar decisões importantes? As vozes que você ouve moldam seus passos, e os seus passos definem seu destino. Se você tem se sentido estagnado, perdido ou sem direção, pode ser que tenha dado ouvidos às vozes erradas. Esse é o ponto de partida. Romper com o conselho dos ímpios é romper com o ciclo de confusão, desânimo e frustração. O Salmo 1 mostra que prosperar não é questão de correr atrás de bênçãos, mas de estar plantado no lugar certo, sob a influência certa, com a motivação certa. Essa prosperidade não é medida por cifras ou status, mas por estabilidade, frutos e propósito cumprido. É sobre ser como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Uma árvore que não depende da estação para frutificar. Que não se desespera quando o calor vem, porque suas raízes estão no profundo. Que não se compara, porque entende que seu tempo é seu tempo e seu fruto é único. Muitas pessoas vivem tentando agradar a todos, buscando a aprovação de todos, acumulando cansaços, ansiedades e frustrações. Querem prosperar, mas vivem esgotadas. Querem crescer, mas estão secas por dentro. O segredo que o Salmo 1 revela é que a fonte da verdadeira prosperidade está no meditar constante na palavra. Não é leitura esporádica, não é escutar uma pregação aqui e ali. É mergulho, é constância, é prazer na lei do Senhor. É tornar a palavra um filtro diário, uma lente para enxergar a vida, uma bússola para tomar decisões. Talvez você nunca tenha pensado que o seu cansaço, sua confusão mental, sua inconstância espiritual estejam ligados à sua desconexão com a palavra. Mas o Salmo 1 não deixa dúvida. Quem medita nela de dia e de noite será como árvore frutífera. Isso é um padrão espiritual. Não é opinião. É um princípio eterno. Se sua mente está desorganizada, sua fé apagada, seus planos travados, talvez o problema não esteja fora. Está na raiz. E a raiz se alimenta da fonte que você escolhe diariamente. Por isso, este vídeo não é mais uma mensagem. É um chamado à reflexão e transformação. É um convite para realinhar sua vida ao projeto original de Deus para você. É hora de parar de correr atrás do vento e começar a caminhar na direção certa.
de deixar de ser levado por circunstâncias e começar a ser firmado na rocha, de parar de buscar fórmulas rápidas e abraçar o processo profundo que começa na mente, passa pelo coração e floresce nos frutos que o mundo verá. A prosperidade verdadeira começa no secreto, na escolha do conselho que você ouve, na decisão de onde plantar suas raízes, na disciplina de se alimentar da palavra. E o resultado é inevitável. Folhas que não murcham, frutos no tempo certo, estabilidade diante do caos e paz em meio ao movimento da vida. Você não precisa mais viver à deriva. Hoje, você pode começar a viver plantado, e isso muda tudo. A qualidade do fruto sempre depende da saúde da raiz, e a saúde da raiz depende da qualidade do solo. É por isso que a pergunta mais importante que você pode se fazer hoje é: onde estou plantando minha vida? O Salmo 1 revela uma verdade que poucos estão dispostos a encarar. Há lugares espirituais que parecem férteis, mas são desertos disfarçados. Há ambientes que oferecem sombra, mas não nutrem. Há vozes que acalmam momentaneamente, mas não conduzem à vida abundante. Quem não presta atenção ao solo, corre o risco de florescer por um tempo e secar logo depois. Ser como árvore plantada junto às correntes de águas é mais do que uma metáfora bonita. É uma estratégia divina. Porque onde há água viva, há movimento, há renovação, há profundidade. Quando você está plantado junto às águas do Espírito, sua raiz encontra força mesmo em dias de seca. Mesmo quando o clima emocional, financeiro ou familiar não é favorável, você permanece firme. Porque não depende das circunstâncias para crescer, e sim da fonte que alimenta sua essência. Mas muitos estão plantando em solos tóxicos, solos de comparação, onde a única régua é o sucesso alheio, solos de religiosidade, onde há aparência de vida, mas sem presença real, solos de ansiedade, onde tudo precisa acontecer agora, custe o que custar. E esses solos não sustentam raízes profundas. Eles criam pessoas exaustas, sempre replantando, sempre começando de novo, sempre buscando um milagre externo que resolva um vazio interno. A palavra de Deus é o solo mais fértil do universo. Não existe raiz que não encontre nutrição ali. Quando você se planta na verdade, no caráter de Deus, nas promessas que não falham, sua vida começa a adquirir consistência. Você para de oscilar com os ventos, de reagir a tudo, de viver com medo do amanhã, porque sua confiança está em algo maior, está em alguém que nunca muda, que nunca perde o controle, que cuida de você em silêncio e age mesmo quando você não percebe. Jeremias 17, 7 e 8 reforça esse princípio. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Essa não é apenas uma promessa bonita, é um convite a uma vida estável, frutífera e protegida, mesmo em tempos difíceis. Talvez você já tenha tentado plantar sua vida em muitas direções. Confiou em pessoas, em estratégias, em suas próprias forças. Talvez tenha se decepcionado, se ferido, se cansado. Mas hoje, Deus te chama para um novo plantio. Um plantio definitivo. Ele quer que você crie raízes na verdade. Que seu coração se torne solo fértil para a semente eterna da palavra. Que sua mente seja irrigada diariamente com promessas, não com preocupações. Que sua alma encontre descanso não nas notícias, mas na presença. É tempo de parar de mudar de lugar o tempo todo. De parar de se alimentar de terra seca. De parar de buscar aprovação em quem nunca vai entender seu chamado. Quando você decide onde será plantado, você define quem você será. E Deus está pronto para fazer florescer aquilo que parecia morto. Está pronto para restaurar raízes que foram cortadas. Está pronto para irrigar áreas do seu coração que estavam secas há anos. Mas Ele precisa da sua rendição, da sua escolha, da sua decisão de permanecer. Plante sua vida onde há águas vivas. Permita que o Espírito Santo seja o solo, a água, a luz e o cuidado. Você não nasceu para murchar.
não foi criado para viver em crise. Sua identidade é frutífera. Sua natureza é prosperar. Seu chamado é florescer. E tudo isso começa quando você decide, de forma consciente, onde vai plantar sua alma. O que você ouve continuamente molda o que você acredita, e o que você acredita define para onde você caminha. O Salmo 1 começa destacando algo crucial. A rota da prosperidade começa pelo silêncio às vozes erradas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A profundidade dessa frase é muitas vezes ignorada, mas ela revela um princípio espiritual inegociável. Sua vida nunca será maior do que as vozes que você decide seguir. Quantas vezes você já recebeu conselhos que pareciam lógicos, inteligentes, até mesmo bem-intencionados, mas que, no fundo, te afastaram do centro da vontade de Deus? Aparentemente inofensivos, mas completamente desalinhados com a verdade da palavra. Conselhos que disseram: se vinga, você está certo. Segue seu coração. Cuida primeiro de você e depois pensa em Deus. Mas o coração humano, quando não guiado pelo Espírito, é enganoso. E os conselhos que agradam a alma muitas vezes são veneno para o espírito. Há uma geração inteira sendo alimentada por conselhos de redes sociais, frases prontas, gurus emocionais, filosofias disfarçadas de sabedoria. O resultado? Gente confusa, instável, sem paz, presa num ciclo de tentativas frustradas. É como construir uma casa sobre areia. Enquanto o tempo está bom, tudo parece seguro. Mas quando a tempestade chega, e ela sempre chega, só quem tem fundamento permanece de pé. O conselho dos ímpios não se trata apenas de ouvir pessoas declaradamente ímpias. Às vezes vem através de gente próxima, de alguém que não conhece a dimensão do seu chamado. Às vezes é um pensamento sutil, uma sugestão suave que parece te proteger, mas que te isola do propósito, como Eva no Éden, que foi aconselhada a comer o fruto com a promessa de se tornar como Deus, mas que acabou perdendo a intimidade com Ele. O texto continua dizendo que o homem abençoado também não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não permanece no ambiente onde o erro é comum, onde o pecado é aceito como normal. Porque depois que você ouve e aceita o conselho, o próximo passo é se acostumar com o ambiente que aquele conselho cria. E uma vez acostumado, você para de se mover. Você estaciona, fica preso numa versão de vida que não é a sua verdadeira identidade. E por fim, o Salmo 1 fala sobre não se assentar na roda dos escarnecedores. Isso mostra uma progressão espiritual perigosa. Ouvir, permanecer, se acomodar. Primeiro você ouve o que não deveria, depois você fica onde não deveria estar. E por fim, você se sente confortável em ambientes que zombam da verdade, da santidade, da fé. É uma armadilha sutil, progressiva e letal. Mas o homem que prospera é aquele que se recusa a andar por esse caminho. Ele discerne as vozes, ele filtra os conselhos, ele rejeita o que parece bom, mas não vem de Deus. Ele não se conforma com a cultura ao redor, não se ajusta ao padrão do mundo. Ele ouve a voz do Espírito. Ele busca conselhos em homens e mulheres cheios da presença. Ele consulta a palavra antes de agir. Ele valoriza o silêncio de Deus mais do que a multidão de opiniões humanas. Esse é o chamado para você hoje. Feche seus ouvidos às vozes que minam sua fé. Desligue a frequência do medo, da comparação, do imediatismo. Volte a se alinhar com a voz que te criou, que te conhece, que sabe o seu fim desde o início. O Espírito Santo quer ser o seu conselheiro pessoal. Jesus é o bom pastor que guia pelo caminho certo, e a palavra é a lâmpada que ilumina os seus passos. Escolha hoje com sabedoria de quem você recebe conselhos, porque toda voz é uma semente, e toda semente gera fruto. Se o que você tem colhido é ansiedade, frustração e desânimo, talvez seja a hora de mudar a fonte. Há uma voz que liberta, cura e direciona, e ela está disponível agora. Ouça e viva. Meditar na palavra não é apenas ler versículos soltos ou decorar promessas para repetir em momentos de crise.
Meditar é permitir que a palavra desça da mente para o coração, transforme pensamentos, reprograme crenças e modele comportamentos. É um mergulho diário, profundo e consciente. O Salmo 1 diz que o homem próspero tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa não é uma frase poética, é uma chave espiritual. A maioria das pessoas vive um evangelho de superfície. Escutam algo aos domingos, lembram vagamente durante a semana e depois voltam à mesma rotina de distração, ansiedade e incerteza. Isso não gera frutos. Isso não gera estabilidade. É como regar uma planta uma vez por mês e esperar que ela floresça. A meditação diária é o que alimenta sua raiz. É o que fortalece seu discernimento. É o que silencia as mentiras do inimigo. É o que te dá fôlego para não desistir nos dias em que tudo diz para parar. Josué 1:8 confirma esse princípio. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está a equação divina. Meditação, plus obediência. Prosperidade real. Não uma prosperidade fantasiosa, baseada em acúmulo, mas uma prosperidade profunda, que alcança a alma, corpo, espírito, relacionamentos e propósito. Meditar é aprender a ouvir Deus além do barulho do mundo. É sentar em silêncio com a Bíblia aberta e perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar hoje? É ler o mesmo versículo 5 vezes, se necessário, até que ele penetre como semente viva. É anotar, refletir, orar em cima daquilo. É aplicar no pensamento e no comportamento. Porque uma mente cheia da palavra é uma mente blindada. Uma mente renovada não se curva ao medo, não se entrega ao caos, não se paralisa na dúvida. Talvez você diga: mas eu não tenho tempo. A verdade é que sempre temos tempo para o que consideramos prioridade. O problema é que vivemos viciados em distrações. O celular desperta antes da oração. A agenda fala mais alto que a devoção. E assim plantamos pressa e colhemos confusão. Meditar é parar, é desacelerar. É se permitir ser transformado por dentro para que o exterior reflita a natureza de Cristo. Quem medita, decide. Quem medita, não se perde. Quem medita, entende o tempo de Deus. A pessoa que medita passa a viver por convicção, não por emoção. Ela aprende a esperar com paz, a agir com sabedoria, a falar com equilíbrio. Porque a palavra começa a morar dentro, começa a moldar intenções, filtrar impulsos, sustentar decisões. Você não precisa mais viver como refém do que sente. Não precisa mais se esconder atrás de justificativas emocionais. Existe uma nova forma de viver disponível, uma vida moldada pela mente de Cristo. E isso começa quando você cria o hábito de meditar, mesmo que por 5 minutos, mesmo que apenas um versículo por vez. O que importa não é a quantidade, é a profundidade. A meditação transforma. Ela limpa o interior, alinha a alma, ajusta a direção. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um reflexo do seu alinhamento com o céu. A paz volta, a clareza retorna, a coragem se renova. Porque quem medita na palavra constrói sua casa sobre a rocha, e nenhuma tempestade poderá derrubar aquilo que foi firmado em Deus. Prosperidade verdadeira não é medida pelo que você acumula, mas pelo que você produz, segundo o propósito de Deus. A árvore do Salmo 1 não é conhecida pelo tamanho de sua sombra, nem pelo número de folhas, mas pelo fato de que dá o seu fruto na estação própria. Isso muda tudo, porque em um mundo obcecado por conquistas visíveis, por números, por metas batidas, Deus está buscando frutos. Frutos que nascem do Espírito, frutos que permanecem, frutos que abençoam. Frutificar é uma consequência natural de quem está plantado no lugar certo, com as raízes na palavra. Não é um esforço forçado. Não é sobre performance espiritual. É sobre essência. Quando você está conectado à fonte correta, seu interior transborda em atitudes externas. Você passa a gerar paz onde havia confusão, esperança onde havia desesperança,
Você se torna um canal de provisão, de cura, de direção. Seu fruto não é para você, é para os outros. Jesus disse em João 15:8: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Isso significa que o fruto é o maior testemunho da sua fé. É o que prova que você anda com Deus. Não é o discurso. Não é o conhecimento. É o resultado visível de uma vida enraizada em Cristo. E frutificar não acontece em qualquer estação, mas no tempo certo. Cada semente tem seu tempo. Cada processo tem sua curva de maturação. Comparar seu ritmo com o de outros é uma armadilha que rouba sua paz e paralisa sua colheita. O mundo diz que prosperar é ter mais, ser mais, mostrar mais. Mas a palavra diz que prosperar é cumprir o propósito pelo qual você foi criado. É ser fiel no pouco e crescer com consistência. É servir com alegria, mesmo quando ninguém vê. É obedecer, mesmo quando custa. É permanecer, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Esse tipo de prosperidade ninguém pode roubar, porque ela não depende de circunstâncias, depende de raízes. Muitos hoje vivem exaustos tentando provar que são prósperos, tentando alcançar padrões que não vêm de Deus. Querem resultados rápidos, mas não suportam o processo. Querem visibilidade, mas não têm profundidade. E isso gera frustração, comparação, insegurança, porque o acúmulo nunca satisfaz. Sempre falta algo, sempre parece pouco. Mas quando você começa a frutificar segundo o Espírito, até o pouco vira muito, até o silêncio se torna cheio de sentido, até as perdas viram sementes. O Salmo 92, 12 e 14 complementa: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Isso mostra que frutificar não tem prazo de validade. É uma vocação vitalícia. Você pode estar em qualquer fase da vida e ainda assim produzir frutos que glorificam a Deus. Porque sua estação não é ditada pela idade, mas pela presença. Frutificar é ser relevante no reino. É deixar marcas eternas na vida de quem te cerca. É abençoar sem esperar retorno. É multiplicar o que Deus te confiou. É transformar dons em serviço. É transformar dores em testemunhos. É transformar processos em sabedoria. Prosperar, então, é viver alinhado ao céu e útil na terra. É ser resposta em vez de ser só mais uma voz. É gerar o que edifica, cura, inspira. Se você tem se sentido seco, estéril, desconectado, talvez esteja tentando prosperar sem frutificar. Talvez esteja buscando conquistas sem raízes. Talvez esteja plantado num solo que não foi preparado por Deus. Hoje você pode mudar isso. Pode permitir que o Espírito Santo reveja sua estação, renove sua seiva, desperte seu propósito. Você não está vivo por acaso. Ainda há frutos que só você pode gerar. A comparação é um ladrão silencioso que rouba a alegria, a identidade e o foco. Ela se disfarça de inspiração, mas no fundo mina a confiança e semeia insatisfação. No caminho da prosperidade verdadeira, como revela o Salmo 1, um dos maiores inimigos é justamente esse espírito de comparação. Porque enquanto você olha para o fruto do outro, deixa de nutrir sua própria raiz. Enquanto admira o jardim alheio, abandona o cuidado do seu próprio terreno. O Salmo 73 mostra a crise de um homem de Deus que se deixou levar por esse espírito. Ele começa dizendo: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E o motivo? Ele viu a aparente prosperidade dos ímpios e sentiu inveja. Ele começou a comparar a própria fidelidade com a facilidade da vida daqueles que não temiam a Deus. Isso o abalou profundamente. Quantas vezes você já se sentiu assim? Olhou para pessoas que não temem a Deus prosperando financeiramente, avançando nos negócios, vivendo com aparente estabilidade, enquanto você, fiel, orando, servindo, lutando para se manter firme, parece preso em ciclos de escassez, provações e silêncio divino.
A comparação cria um senso de injustiça. Um grito interno que diz: Deus, onde está o teu cuidado? Não sou eu também teu filho? Mas o mesmo Salmo 73 traz a virada. Ele diz: Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ao entrar na presença, os olhos dele se abriram. A comparação caiu por terra. Ele entendeu que prosperidade sem propósito é ilusão, que acúmulo sem eternidade é vazio, que tudo o que não está plantado em Deus tem prazo de validade, e que os justos, mesmo em silêncio, mesmo na luta, estão firmados em promessas eternas. A comparação só tem força quando você perde de vista o que Deus te disse, quando você se esquece do processo que está vivendo, quando tenta encurtar jornadas que o céu desenhou com detalhes. Ela te distrai. Faz você plantar olhando para o terreno vizinho. Faz você colher sem gratidão. Faz você desejar um fruto que nunca foi seu. Mas hoje, essa comparação precisa ser quebrada. Deus não te chamou para repetir histórias. Ele te chamou para escrever uma nova. O tempo que você perde tentando entender por que outros estão colhendo agora é o tempo que você deixa de regar sua própria terra. Você não sabe o que o outro enfrentou, nem o que ele sacrificou. E você também não vê tudo o que Deus está fazendo em você, porque muitas obras são silenciosas até o dia da colheita. A árvore do Salmo 1 não dá fruto o tempo todo, mas dá no tempo certo. Essa verdade liberta, porque significa que você não está atrasado. Está em processo, que o silêncio não é abandono, é preparo, que a raiz está se aprofundando, mesmo quando nada parece mudar. Você foi plantado por Deus, e Ele sabe exatamente o tempo da sua floração, o tamanho do seu fruto, o impacto da sua colheita. Olhe para dentro hoje. Pergunte a si mesmo: onde a comparação tem me paralisado? Onde eu deixei de celebrar porque estava me medindo por métricas que Deus nunca estabeleceu? Onde perdi a alegria porque estava ocupado demais tentando provar algo para os outros? Volte sua atenção para o que Deus já confiou a você. Reative sua gratidão. Reacenda sua esperança, porque o seu fruto está vindo. E será do seu jeito, no seu tempo, com a marca do céu. Há momentos em que tudo ao redor parece parado. Você ora, mas o céu parece em silêncio. Faz planos, mas nada avança. Semeia com lágrimas, mas não vê brotar sequer uma folha. É como se sua vida tivesse entrado num terreno de espera, um campo onde nada responde, onde tudo se cala. E nessa hora, a tentação de desistir é intensa, porque o coração humano não gosta do invisível. Ele quer controle, quer resultados rápidos, quer provas visíveis de que Deus está agindo. Mas o Salmo 1 nos lembra: há um tempo certo para o fruto. E antes do fruto, há um processo invisível. A raiz cresce antes da árvore aparecer. E esse crescimento não se vê, mas é essencial. É nas profundezas que a estabilidade é formada. Deus trabalha primeiro na base, para depois liberar a manifestação. Ele fortalece suas convicções, alinha seus motivos, trata suas intenções. Porque prosperar sem raiz firme é ruína certa. A aparente estagnação pode ser, na verdade, uma incubadora divina. Um tempo onde o céu está ajustando cada detalhe, removendo cada pedra, preparando o solo para uma colheita maior do que você pode imaginar. É nessa hora que a fé é purificada. Quando você continua acreditando mesmo sem ver, confiando mesmo sem entender, permanecendo mesmo sem sentir. Isso é maturidade espiritual. Isso é o que diferencia árvores que murcham de árvores que permanecem. Isaías 64:4 diz: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O que você chama de espera, Deus chama de obra. O que parece pausa é, na verdade, movimento no mundo espiritual. Ele está preparando conexões, redirecionando caminhos, amadurecendo oportunidades, curando feridas invisíveis. E quando tudo estiver pronto, dentro e fora de você, o fruto virá. Nesse tempo, o que te sustenta não é a emoção, mas a convicção. Você continua orando porque sabe que Deus ouve. Continua semeando porque sabe que o solo está sendo preparado. Continua servindo porque entende que não há tempo perdido,
quando se está no centro da vontade de Deus. A sua fidelidade hoje é o que garante estabilidade amanhã. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, o Pai está vendo tudo. E Ele recompensa em público o que é construído em secreto. Não se engane com o silêncio. Deus não está inerte. Ele está te fortalecendo por dentro. Está te ensinando a depender dele e não dos resultados. Está ajustando sua visão para que você não se perca no caminho. E está provando o seu coração para que quando a prosperidade chegar, ela não te desvie do propósito. Porque o verdadeiro sucesso é permanecer fiel, frutificando com humildade, servindo com constância. O mundo celebra velocidade, mas o reino valoriza permanência. Árvores rápidas podem impressionar, mas são as profundas que resistem. Deus não tem pressa com você, Ele tem propósito, e o tempo dele é perfeito. Enquanto você acha que está parado, Ele está te tornando inabalável. Enquanto você pensa que não está produzindo, Ele está gerando em você raízes eternas. Confie no processo invisível, porque é nele que a fé é refinada, o caráter é moldado e o futuro é firmado. Sua estação de frutificação está chegando, e quando ela vier, será clara, abundante e cheia de propósito. Permanecer. Essa é uma das palavras mais poderosas e negligenciadas da vida cristã, porque o mundo valoriza o novo, o rápido, o intenso, mas Deus valoriza a constância, a fidelidade, o coração que não desiste quando ninguém está vendo. O Salmo 1 encerra com uma distinção clara. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa frase carrega uma verdade eterna. Nem todo caminho leva ao fim esperado. Só aqueles que permanecem na direção certa chegam ao destino prometido. A verdadeira vitória espiritual não é começar bem, é terminar fiel. É permanecer firme até o dia da colheita. É não abandonar o campo mesmo quando a chuva demora. É continuar regando, crendo, limpando as ervas daninhas da dúvida, da comparação, da pressa. Porque quem permanece, amadurece. Quem permanece, aprofunda. Quem permanece, é surpreendido por um céu que não falha. Jesus, em João 15, repete várias vezes: permanecei em mim. Porque ele sabia que a grande guerra do coração humano não seria apenas contra o pecado, mas contra a instabilidade. Contra a vontade de largar tudo quando dói. Contra o cansaço de esperar. Contra a ilusão de que em outro lugar, com outra estratégia, tudo seria mais fácil. Mas o que realmente transforma é a permanência no lugar certo, com o coração alinhado ao céu. A colheita espiritual tem um tempo específico, e nesse tempo, o inimigo sempre tenta te convencer de que está demorando demais, que você perdeu o momento, que nada mais vai acontecer. Ele sussurra: mude o solo, mude de missão, pare de crer. Mas esse é o teste da maturidade. É nessa hora que você precisa lembrar quem te plantou, quem te sustenta, quem escreveu a promessa. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A colheita não é para os mais rápidos, mas para os que resistem, para os que escolhem crer mesmo sem sinais, para os que seguem servindo mesmo quando estão quebrados por dentro, para os que seguem orando mesmo quando o céu parece fechado. Esses são os que verão o fruto. Esses são os que serão chamados de árvores de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Permanecer também é resistir à tentação de acelerar o processo, de forçar o crescimento, de colher antes da hora. Porque fruto colhido antes do tempo é imaturo, não alimenta, não sustenta. Deus quer que o que Ele está gerando em você seja sólido, estável, impactante. Ele quer que o seu testemunho não seja um fogo de palha, mas uma tocha que ilumina gerações. Você não chegou até aqui para voltar atrás. Não passou por tudo isso para desistir agora. Há algo maior sendo construído. Há promessas que ainda vão florescer. Há portas que só se abrirão quando você provar que está preparado para atravessá-las. E isso se prova no silêncio, na perseverança, na entrega diária. Hoje, Deus te chama para renovar sua decisão de permanecer. Não porque é fácil, mas porque é eterno.
Porque tudo o que é construído fora do tempo dele se desfaz, mas o que é gerado na obediência permanece. Você está mais perto da colheita do que imagina. Não se desconecte agora. Continue firme, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A jornada do justo não termina quando ele frutifica, nem quando a colheita chega. O final, para quem caminha com Deus, é apenas o início de uma nova estação. O Salmo 1 fecha com a certeza de que o Senhor conhece o caminho dos justos. Isso é mais do que uma observação divina. É uma garantia de acompanhamento, de cuidado contínuo, de vigilância amorosa. Não estamos sozinhos na estrada da obediência. Somos vistos, guiados, lembrados. Viver uma vida firmada na palavra é como habitar num território onde o chão é seguro, o céu é promissor e o futuro é carregado de esperança. É caminhar com passos firmes em meio ao caos. É ter paz no meio da guerra, direção no meio da dúvida, fé no meio do deserto. A palavra não apenas nos sustenta, ela nos transforma, ela nos reposiciona, ela nos devolve a identidade quando o mundo tenta nos roubar. Mas essa firmeza não é automática, ela precisa ser alimentada todos os dias. Assim como o maná caía diariamente no deserto, a revelação da palavra precisa ser buscada com intencionalidade. E quanto mais você se alimenta dela, mais discernimento você ganha, mais clareza você adquire, mais propósito você ativa. Porque a mente que se renova pela palavra é uma mente livre das pressões, das mentiras e das ilusões do sistema ao redor. Viver firmados na palavra é também viver com raízes profundas. É dizer não ao superficial, ao imediatismo, ao emocionalismo que paralisa. É escolher a rocha quando todos estão preferindo a areia. É não negociar princípios por prazeres passageiros. É decidir pagar o preço da verdade, mesmo que isso custe aplausos e acessos. Porque quem vive pela palavra tem dentro de si um compasso invisível que aponta sempre para o norte da vontade de Deus. E mais, viver assim é inspirar outros a fazerem o mesmo. É se tornar um referencial em tempos de confusão. É ser uma árvore que, mesmo no calor, permanece verde. Que mesmo na seca, não deixa de dar fruto. Que mesmo esquecida por homens, é lembrada por Deus. A vida firmada na palavra é uma vida que atravessa gerações, que deixa legado, que aponta para o céu enquanto pisa firme na terra. Hoje, você é convidado a fazer do Salmo 1 não apenas uma leitura, mas um estilo de vida. Uma decisão diária, uma aliança firme com o Deus que conhece seu caminho e sustenta seus passos. Que você possa declarar com autoridade: eu não sigo conselhos que me afastam de Deus. Eu medito na palavra de dia e de noite. Eu estou plantado junto às águas. Meu fruto vem no tempo certo. Minha folha não murcha. E tudo o que eu fizer prosperará. E ao encerrar essa jornada de reflexão, que você entenda: prosperidade verdadeira não é destino, é direção. É um caminhar com Deus, dia após dia, estação após estação, colheita após colheita. E mesmo quando os ventos forem contrários, você permanecerá de pé, porque sua raiz não está na opinião dos outros, nem nas circunstâncias ao redor. Sua raiz está firmada na rocha eterna, inabalável, fiel. Você foi chamado para frutificar, para permanecer, para inspirar e, acima de tudo, para revelar ao mundo que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena viver pela palavra, que vale a pena escolher o caminho dos justos, porque esse caminho não termina aqui. Ele é eterno. E o Pai conhece cada passo seu.